Está no ar mais um programa Questão de Direito. O programa Questão de Direito é uma idealização do curso de Direito da Univale, juntamente com a TV Univale. Nós estamos aqui num projeto acadêmico desenvolvido. O programa Questão de Direito ele é uma atividade de extensão, ele é uma atividade de iniciação científica. Por isso que nós queremos trazer para você que nos assiste e para a comunidade acadêmica de Governador Valadares, não só aqueles que fazem parte da nossa Univale, mas para todos aí, onde quer que você esteja, na nossa cidade, nossa região, um clima de sala de aula. Nós temos sempre aqui no programa Questão de Direito, uma professora do curso de Direito convidada, nós temos um aluno também compondo a bancada, e nós temos um tema global. E esse tema global, ele é pautado sempre no momento em que o direito está atravessando aqui no nosso país. E hoje, como nós temos aí uma situação trabalhista em voga no Brasil, nós temos muitas discussões, algumas inovações, algumas repercussões trabalhistas, outras não. Inclusive, no primeiro programa, no programa passado, nós discutimos aqui algumas situações que teriam repercussões trabalhistas e previdenciárias, o seguro-desemprego, e nós vamos continuar nessa mesma linha. Hoje nós temos aqui a professora Camila Soia. A professora Camila Soia, ela é advogada, especialista em Direito do Trabalho, ela é professora aqui na instituição também. Nós temos aqui a aluna Shirley, aluna do 6º período do curso de Direito, que vai também trabalhar aqui esses temas, trazer a visão acadêmica, como é que os nossos alunos se portam diante disso. E hoje a gente vai trazer algumas atualidades do direito do trabalho. Por exemplo, nós vamos falar aqui sobre terceirização, ou vamos iniciar uma discussão aqui sobre terceirização. Mas eu queria abrir o programa, professora Camila, fazendo uma pergunta principal, inicial, que surgiu, inclusive, em relação ao programa passado. Muitas pessoas perguntaram, alguns alunos querem saber sobre a questão do auxílio maternidade ou do salário maternidade. Como é que funciona isso? Quem pode exercer? Eu já inicio fazendo a seguinte pergunta: o que seria isso, professora Camila? Esse auxílio, esse salário maternidade? Sim, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse trabalho acadêmico, um trabalho extracurricular também, que muito tem engrandecido a nossa instituição e a sociedade em geral em Valadares. Com relação à pergunta e aos temas que serão tratados aqui, especialmente a questão da licença maternidade, seria um direito constitucionalmente previsto, dado à mãe ou à mulher que deu à luz, a uma licença remunerada de 120 dias, para que ela possa cuidar do filho, amamentar. Seria, então, um direito de cunho previdenciário, que é ofertado a essa mulher segurada da Previdência Social, empregada, no caso do direito do trabalho, que vai ter 120 dias de licença remunerada, ou seja, sem a perda do salário e do emprego, para estar com a criança, 120 dias após o parto, ou a iniciar até o 28º dia anterior ao parto. É um direito previsto na CLT e um direito constitucionalmente previsto no artigo 7º da Constituição, sendo um dos direitos sociais de todo trabalhador, no caso, a mulher trabalhadora. É interessante a gente perceber e a gente ver todo o fundamento nessa pergunta, nesse questionamento, porque a gente tem algumas empresas que respeitam, algumas empresas que desrespeitam isso, e a gente sempre tem, quando a gente vai discutir o direito do trabalho, você que nos assiste aí, vocês que estão aqui no auditório, a gente sempre tem os dois lados da moeda. Eu tenho que olhar o lado do empregador, mas também eu tenho que olhar o lado do empregado. Inclusive, o que se discute hoje no Brasil, por conta da terceirização, é puramente isso. Qual é o lado que vai prevalecer? E a gente percebe que a mulher ela tem que gozar, de fato, de algumas prerrogativas, inclusive é importante essa citação que a professora Camila fez aqui, que isso é um direito, acima da CLT, ele é um direito constitucional. Ele é um direito constitucional. E você, Shirley, como é que você vê isso, essa questão
do auxílio maternidade, do ponto de vista do acadêmico, isso de fato, até do ponto de vista também de você, quando você vai para casa, porque algo acontece de uma forma muito peculiar com o estudante de Direito. O estudante de Direito, quando ele ingressa nos bancos da faculdade, ele já começa a dar consultoria jurídica. E como é que você vê? De fato, isso são dúvidas relevantes, reiteradas da população, e como é que fica isso? Antes, eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes, meus colegas aqui da faculdade, meus professores, aqui o professor Rogério, o professor Evandro, mais 2 professores aqui dividindo a banca comigo. É um orgulho estar aqui, é um prazer. Quanto a isso, nem vejo muita... Não é um caso, não é um fato que causa tanta dúvida, porque é um problema que já está superado, a situação já está superada. Ou cumpra-se. Se o empregador deixar de cumprir, ele vai ser responsabilizado por isso. Essa mulher, essa mãe que foi prejudicada, ela vai ingressar com ação no Estado, pedindo ou a recondução, no caso, se ela for demitida nesse período, recondução ao trabalho, ou ela vai ser indenizada. Até porque ser reconduzida a um cargo em uma empresa que não te quer lá, fica complicado. Então, ela vai... não tem muito o que se discutir. Simplesmente cumpra-se, ela tem esse direito, está garantido na Constituição, e o empregador, concordando ou não, gostando ou não, ele vai precisar fazer cumprir. Interessante colocação, porque a gente parte agora de um outro pressuposto, ou a ver a questão de uma outra ótica. Porque, percebam, não é, na verdade, então, o fato de que o empregador ele tem que garantir isso propriamente com a pessoa estando nos seus quadros de funcionários. Ele poderia demitir essa pessoa, professora Camila, e indenizá-la, nesse caso específico? Olha, a gente tem que fazer algumas pontuações e algumas diferenciações. Por exemplo, quando a gente fala de licença maternidade, de salário maternidade, eu estou me retratando a um direito de cunho previdenciário garantido à empregada e assegurada da Previdência Social de ter 120 dias de licença ao trabalho, recebendo esse salário previdenciário, esse salário maternidade, que, na verdade, apesar de o empregador pagar, é um valor que depois ele tem esse ressarcimento do recolhimento, na hora do recolhimento das guias, a respeito do INSS, a respeito da questão previdenciária. Esse direito de não ser dispensado, esse direito de ter a garantia de emprego, trata-se de estabilidade provisória. Uma coisa é licença maternidade, outra, completamente diferente, é a estabilidade provisória. Elas surgem quase que, praticamente, do mesmo objeto, do mesmo fato, que seria a gravidez da mulher, né? Só que a estabilidade provisória é um direito previsto no ato de disposições transitórias constitucionais, no artigo 10º, que dá à mulher o direito de não ser dispensada do trabalho de forma arbitrária ou injustificada a partir da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, são direitos distintos. Um é licença maternidade, onde a mulher vai gozar desse direito de sair, né, de não estar trabalhando e continuar recebendo durante 120 dias. Outro é o direito à estabilidade provisória, onde proíbe o empregador de dispensar a mulher sem justa causa ou de forma arbitrária. Durante qual prazo? A partir da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, são direitos distintos. Muito bem. Dentro dessa mesma discussão, feitas os devidos esclarecimentos, a gente começa a perceber que, de acordo com o que a gente diz aqui, o que a gente viu aqui, não é tão simples assim, né? Existem algumas ponderações, existem algumas distinções. É interessante a gente perceber, pessoal, você que nos assiste aí de casa também, que normalmente, quando a gente pensa em direito do trabalho, algumas situações, elas têm repercussões previdenciárias, né? Então, a gente tem o direito do trabalho,
com um pé no direito previdenciário. E é importante a gente fazer essa distinção para que a gente possa, de uma forma mais apropriada, delimitar o objeto e saber daquilo que a gente está falando. Saber até em que seara a gente vai litigar, caso haja algum tipo de demanda, caso haja algum tipo de pendência. Mas eu queria manter aqui, nessa mesma ótica, professora Camila, e fazer uma segunda pergunta. Essa mulher, quando ela volta ao trabalho, né, isso é uma dúvida também recorrente na sociedade, ela tem, além da estabilidade, como você bem disse aí, ela tem algum outro tipo de direito acessório, alguma coisa que decorre desse direito a ter o seu filho, estar com o seu filho, cuidar do seu filho? A mulher, de forma geral, ela é tratada de maneira diferenciada pela legislação trabalhista. Então, na própria CLT, tem um capítulo previsto de proteção ao trabalho da mulher. Então, há diversos direitos, proteção à maternidade, proteção com relação a intervalos, proteção com relação a ela sair, ela tem direito a consultas, a sair 6 vezes, no mínimo 6 consultas durante a gravidez, sem prejuízo do salário, fora os exames. Então, a mulher é vista de maneira diferenciada e protetiva, tendo em vista que, por peculiaridade própria da mulher que está gerando uma criança, né, é necessário, não afronta o princípio da igualdade, é necessário o tratamento desigual dessa gestante, dessa mulher. No que se trata a respeito do retorno, quando essa mulher retorna da licença maternidade, ela tem direito de ter, até enquanto o filho, ou até que o filho ou a filha, a criança complete 6 meses de idade, de 2 descansos diários de 30 minutos cada. Para quê? Qual que é o objetivo do legislador? Para a amamentação. Então, durante o horário de trabalho, essa mulher vai poder ter 2 intervalos, 2 descansos de meia hora cada um, para amamentar o filho. Então, não pode ser descontado do salário dela esse valor está incluído dentro da remuneração que ela ganha, e é um direito previsto na CLT, para proteger a mulher e garantir ao filho esse contato da amamentação e esse contato com a mãe, né, até que o filho complete 6 meses. Muito bem. É importante a gente perceber também que, quando a gente discute o direito, nós temos que estar sempre amparados pela Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela traz como um dos seus princípios basilares mais importantes, é o princípio da igualdade. E a gente percebe, quando a gente lida com o direito no dia a dia, que o princípio da igualdade ele não é pautado na situação de você considerar todos iguais. Na verdade, o princípio da igualdade ele é o fundamento de você considerar e respeitar as desigualdades de quem é desigual. Que aí a gente traz uma noção de justiça, né? Ou uma noção, pelo menos, de que, de fato, o direito está sendo feito em cada caso concreto aí, jurídico existente no nosso país. Eu queria dar a oportunidade agora para um aluno, surgiu enquanto a gente discutia aqui, um aluno ele se manifestou querendo fazer uma pergunta. Meu nome é Carolina e eu estudo o 5º período de Direito da Univale. E eu queria saber, em relação ao direito à maternidade, as mulheres que adotam, elas também possuem essa licença, e qual o prazo? Boa pergunta. Pergunta interessante. A gente percebe, à luz da discussão que a gente cria, que o que traz o questionamento, inclusive a gente, enquanto professor, a gente fala isso em sala de aula, o aluno ele começa a questionar a partir do momento que a matéria é colocada para ele, porque ele passa a ter conhecimento daquilo, e o conhecimento ele traz a dúvida. E aí, professora Camila, como é que fica isso? Quem adota tem os mesmos direitos? Como é que fica essa questão? Foi super interessante, né, relevante, atual e pertinente a pergunta da aluna, porque houve uma alteração legislativa em 2013 da Lei 8.213 de 91, que é a lei que trata dos benefícios previdenciários, que, na verdade, concedia a licença maternidade e o salário maternidade à mulher que adotava, ou o homem que adotava, o pai adotivo, de forma proporcional. Iria depender da idade da criança para que se tivesse um prazo
para essa licença maternidade. Tudo dependendo, era 1 ano, seria tantos meses, tantos dias, 2 anos a criança, e assim por diante. A partir do momento que a idade da criança avançasse, o prazo da licença maternidade iria diminuir, atendendo ou pensando o legislador que, nesse caso, não necessitaria o pai adotivo, a mãe adotiva, ficar tanto tempo com essa criança. A partir de 2013, com essa alteração, nós tivemos a equiparação com relação ao mesmo direito da mãe ou do pai, os pais adotivos, em relação à mãe que gera a criança. Então, é 120 dias hoje, atualmente, é 120 dias esse direito para a mãe, para o pai adotivo, igualmente ao direito previsto para a mãe que dá à luz à criança, de forma isonômica. Muito bem, professora Camila. Muito bem colocado. Nós vamos dar uma breve pausa agora, pessoal, e o programa Questão de Direito volta já já. Não saia daí.